Bom dia, meninos. Espero que estejam todos muito bem. Como solicitado nesta videoaula, nós vamos resolver o exercício número 22 sobre lançamento oblíquo. Neste exercício, nós temos um corpo que é lançado obliquamente com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo e este corpo retorna ao solo depois de algum tempo. O ângulo de lançamento, neste caso, não é conhecido, mas nós conhecemos as suas razões trigonométricas, que é o seno e o cosseno deste ângulo de lançamento. Portanto, nós temos o seno do ângulo igual a 0,6 e o cosseno do tal ângulo igual a 0,8. Na linha A deste problema, pede-nos para determinarmos as equações de movimento. Para nós determinarmos as equações de movimento, a primeira coisa que nós devemos fazer é determinar as coordenadas da velocidade inicial. Uma vez que a velocidade inicial é lançada formando um ângulo desconhecido, então significa que a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular as coordenadas da velocidade inicial. Então, para nós calcularmos as coordenadas da velocidade inicial, nós vamos extrair este pequeno triângulo aqui existente e vamos, a partir deste triângulo, extrair as razões trigonométricas. Para o cosseno deste ângulo, nós usaremos a velocidade inicial x e a velocidade inicial como a hipotenusa. O cosseno do ângulo é definido como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Para este nosso triângulo, cateto adjacente é a velocidade inicial x e a hipotenusa é a velocidade inicial. De tal forma que o cosseno será igual à velocidade inicial x dividido pela velocidade inicial. Se nós isolarmos a velocidade inicial x, teremos velocidade inicial x igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Faremos exatamente a mesma coisa com a outra razão trigonométrica, que é o seno. Mas o seno é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por essa razão, o seno do ângulo será igual à velocidade inicial y, que desempenha a função do cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é a velocidade inicial. Isolando a partir desta fórmula o valor da velocidade inicial y, teremos velocidade inicial y igual à velocidade inicial vezes seno do ângulo. Então, a partir destas velocidades, nós podemos escrever as equações do movimento. Como é sabido, para nós estudarmos lançamento oblíquo, é necessário decompor o movimento em dois eixos, o eixo x e o eixo y. Por essa razão, nós vamos escrever as equações para o eixo x e para o eixo y. Para o eixo x, por se tratar de um movimento uniforme, cuja velocidade é constante, então a equação que nós vamos ter é a equação do movimento uniforme. Neste eixo, o movimento é uniforme, pois nenhuma força atua no eixo x para alterar o valor da velocidade, fazendo com que a sua aceleração seja zero. Por essa razão, a velocidade vai manter-se constante no eixo x e será igual à velocidade inicial. Então, a velocidade no eixo x será igual à velocidade inicial x, que por sua vez é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Então, nós vamos substituir nesta equação pelo valor da velocidade inicial x. Então, velocidade em x será igual à velocidade inicial vezes cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, neste caso, já é dado, que é 0,8. Então, fazendo a substituição, nós teremos 50 vezes 0,8. Então, fazendo este cálculo, teremos 40 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade no eixo x. Então, tendo em conta este resultado, nós vamos substituir na equação do alcance, para termos, deste modo, a equação do eixo x. Então, na equação do alcance, nós teremos o valor da velocidade inicial, x, que é 40 metros por segundo vezes o tempo. Desta forma, temos a equação do espaço no eixo x. Então, passamos agora para o eixo y, onde nós vamos escrever a equação da velocidade e a equação da altura. A equação da velocidade é dada como velocidade inicial y menos a aceleração de gravidade vezes o tempo. Então, o valor da velocidade inicial y, a partir da decomposição que nós fizemos, concluímos que é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Desta forma, ao encontrar a equação da velocidade, teremos velocidade inicial vezes, neste caso a velocidade inicial é 50, vezes o seno do ângulo. Seno deste ângulo é igual a 0,6.
Então, 0,6 menos 10 vezes o tempo. Então, efetuando aqui o cálculo, 50 vezes 0,6 será igual a 30 menos 10 vezes o tempo. Então, desta forma, encontramos a equação da velocidade para o eixo y. Vamos repetir exatamente o mesmo procedimento para encontrar a equação de y, que é a equação da altura. O y, a altura inicial, neste caso de lançamento deste objeto, é zero, pois este objeto é lançado a partir do sul. Então, significa que teremos zero, mais o valor da velocidade inicial no eixo y, já tínhamos calculado ao calcular a equação da velocidade, e deu-nos 30. Então, nós vamos fazer uma substituição direta, teremos 30 vezes o tempo, menos a aceleração de gravidade é 10, dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, reescrevendo esta equação, teremos 30 vezes o tempo, menos 5 vezes t ao quadrado. Desta forma, encontramos a equação da altura para o eixo y. Na linha B do nosso problema, pede-nos para determinarmos o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Então, o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima também é definido como tempo de subida. E nas equações que nós tivemos na aula teórica, escrevemos esta equação como sendo o tempo de subida igual à velocidade inicial no eixo y dividido pela aceleração de gravidade. Uma vez que a velocidade inicial y da decomposição feita é igual à velocidade inicial vezes o seno. Então, nós fizemos uma substituição nesta equação e tivemos como equação do tempo de subida igual à velocidade inicial vezes seno do ângulo dividido pela aceleração de gravidade. Então, o passo a seguir aqui é substituir pelos respectivos valores. O valor da velocidade inicial é 50 metros por segundo, vezes o seno do ângulo é 0,6, dividido por 10. Então, fazendo aqui o cálculo, 0,6 vezes 50 é igual a 30, dividido por 10. Então, dividindo estes dois números, nós teremos 3 segundos. Isso significa que o corpo leva 3 segundos para atingir a altura máxima. Na linha C, pede-nos para determinarmos a altura máxima. Nós temos dois caminhos para determinar a altura máxima. O primeiro caminho seria usar a equação da altura, neste caso substituindo pelo valor do tempo, que é de 3 segundos. O outro caminho é usar a equação de Torricelli, que é a equação que será usada nesta resolução. Para calcular a altura máxima, nós já escrevemos a equação para o caso em que a altura inicial é igual a zero. Então, neste caso, o que nós vamos fazer é substituir pelo valor da velocidade inicial, 50 ao quadrado, vezes seno de θ ao quadrado. Então, seno do tal ângulo que é dado neste exercício é de 0,6. Então, fazendo uma substituição, teremos 0,6 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração de gravidade, que é 10. Então, 50 ao quadrado dá 2.500 vezes 0,6 ao quadrado dividido por 20. Então, nós vamos fazer este cálculo. 0,6 vezes 0,6 será igual a 0,36 multiplicado por 2.500 e dividido por 20. Então, neste caso, teremos 45 metros. Então, o que significa que a altura máxima atingida pelo corpo é de 45 metros. Desta forma, resolvemos a linha C. Na linha D, pede-nos para determinarmos a velocidade com que o corpo atinge a altura máxima. Das aulas teóricas, nós sabemos que a velocidade na altura máxima é dada apenas pela velocidade no eixo x, uma vez que a velocidade y é nula. Dessa forma, nós diremos que na altura máxima a velocidade é igual à velocidade do eixo x. E esta velocidade do eixo x, nós também aprendemos que ela é constante, significa que ela não vai alterar. Ou seja, será igual à velocidade inicial no eixo x, que já foi determinada na linha B, na linha A, que deu 40 metros por segundo. Então, o que nós vamos fazer aqui é substituir 40 metros por segundo. Na linha E, pede-nos para determinarmos a altura máxima. Existe uma fórmula para calcular a altura máxima, que foi aprendida na aula teórica,
E esta fórmula diz que o alcance máximo, desculpem-me, o alcance máximo é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo. Então, significa que nós vamos substituir aqui pelo valor da velocidade inicial, que é 50 ao quadrado, vezes seno de 2 vezes o ângulo, é o mesmo que ter 2 vezes o seno do ângulo. Então, fazendo a substituição aqui, teremos 2 vezes seno do ângulo dividido por 10, que é o valor da aceleração de gravidade. Então, o alcance máximo será igual a 50 ao quadrado dá 2.500 vezes 2 vezes seno de 2 vezes o ângulo dá-nos 0,6 dividido por 10. Então, fazendo este cálculo, nós teremos 2.500 vezes 2 vezes 0,6 dividido por 10. Então, temos como resultado 300 metros.